capítulo de número 1. Não vou fugir do tema da campanha. Mas eu tenho algo de Deus para o nosso coração nesta noite. Livro de Ruth, capítulo 1. Verso de número 1. E diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Queridos, nós estamos diante de uma história bíblica muito antiga, uma história que nos dá muitos ensinamentos mediante a atitude de uma família. E essa família, diz a Bíblia, que eles entram em uma dificuldade. Não só eles, mas todos que ali estavam. A Bíblia diz que houve uma fome na terra. E a história aqui, ela acontece em um período em que os juízes, eles julgavam, em que os juízes, eles dominavam, eles lideravam, ou seja, não havia rei, não havia liderança sobre aquele povo, e diz a Bíblia que cada um fazia aquilo que estava diante dos seus olhos. E é nesse período que diz que houve uma fome na terra. E nesse período havia uma inconstância onde as pessoas não sabiam o que eles queriam. Eles não sabiam a decisão a que tomar. Eles não sabiam o que eles queriam. Uma hora eles estavam com Deus, outra hora sem Deus. Uma hora eles queriam Deus, outra hora eles não queriam Deus. Foi um período muito crítico da nação de Israel. Um período em que Israel, eles adoravam a Deus e ora adorava aos demônios. Não havia um posicionamento, não havia uma decisão real diante daquilo que o Senhor havia proposto para eles. E era tão interessante que o Senhor, no momento mais difícil da vida dos israelitas, quando eles clamavam, porque quando a situação se apertava, eles lembravam de Deus. Quando a situação se apertava, eles procuravam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, e na medida em que eles buscavam, o Senhor levantava um juiz para libertá-los das mãos daquele que os oprimiam. E quando o Senhor levantava, arrancavam eles das mãos daqueles que os oprimiam, eles se acomodavam. E nesse período, quando o juiz morria, eles voltavam a pecar novamente. E é nesse período que houve uma fome, segundo está escrito aqui onde nós lemos. Estabeleceu-se uma fome, estabeleceu-se uma crise. E nessa crise, porque no momento da crise, é no momento da crise que você tem que lançar a sua semente. Porque o tema é: lança o teu pão sobre as águas. E o pão sobre as águas, ele não é um pão literal, ele é uma semente. Você tem uma semente de trigo, uma semente de cevada, e você lançou
lançar a sua semente sobre as águas é você semear em tempo de crise. Só que essa família aqui, eles não entendiam isso, em especial Elimeleque, porque no momento da crise eles tomam uma decisão precipitada, e no momento da crise, no momento do aperto, eles saem de Belém. Belém quer dizer casa do pão. Diga comigo, casa. Mais forte, casa do pão. Como que eu sempre digo isso? Como vai faltar pão em uma padaria? Aí você diz, eu sou crente, eu sou um servo de Deus. Como que eu posso entrar em crise se eu sirvo a Deus, se eu me jejuo, se eu oro, se eu estou na presença de Deus? Por que as coisas se apertam? Por que as coisas estão difíceis? Foi essa pergunta que talvez Elimeleque fez. Eu estou na terra da promessa, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, porém há uma fome. E nesse período, nós lemos aqui, o texto diz que eles saíram de Belém por causa da fome. Por isso saiu a peregrinar. Ele foi para Moabe, que quer dizer terra da maldição. Por quê? Enquanto ele estava em Belém na crise, ele ouviu dizer que lá em Belém tinha comida. Ele ouviu dizer que lá em Belém a plantação estava boa. Ele ouviu dizer, que lá em Moabe a colheita estava acontecendo. Ele disse, opa, vou pegar a minha família, vou pegar os meus filhos, a minha esposa e vou para Moabe, terra da maldição. Moabe era uma faixa de terra com montanhas e vastas planícies de solo bem fértil. Ou seja, em Belém estava vindo fome, Belém foi atingida, terra da promessa. Eu vou para Moabe, porque lá em Moabe a terra é fértil. Só que nós, no momento das decisões, nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar direcionamento de Deus. Só que o problema, presbítero Israel, é que eles não foram lá dar uma volta. A Bíblia diz que eles foram e ficaram lá. A Bíblia diz que ele pega a sua esposa, pega os seus filhos e diz, Deus, eu estou saindo dessa terra, porque como que pode, se o Senhor é o Deus que supriu a necessidade de Israel lá no deserto, deixando faltar alimento aqui em Belém, que é a terra da promessa, que é a casa do pão, eu vou sair daqui. Ele pega a sua família e vai para lá, ele leva a sua família para essas terras. Se fossem apenas passear e voltar para Belém, não teria problema ele ir lá olhar, sondar a terra. Só que ele vai para Belém, para Moabe, ele sonda a terra, ele olha e vê que de fato é aquilo que as pessoas estão dizendo. Ele vê que de fato é aquilo que as pessoas estão falando. Aí eu digo aquilo que eu preguei ontem na igreja: cuidado com as vozes que você ouve. Porque nem toda voz que você ouve é Deus falando com você. Porque o diabo, quando ele se apresentou para Jesus, ele citou o Salmo 91, versículo 11 e 12. Aí às vezes aquelas vozes na nossa mente, e nós dizemos, é Deus que está mandando eu ir, é Deus que está mandando eu ir para lá, porque lá tem comida, Belém não tem, porque lá tem alimento, Belém não tem. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: lança o teu pão sobre as águas. Levante as suas mãos aí em nome de Jesus, porque eu ainda creio no Deus que provê pão em Belém. Mesmo havendo fome, eu creio. Quem crê, glorifica. Eu estou entendendo porque o Senhor queria que eu pregasse essa palavra. Porque tem pessoas aqui, pastora, que já estão visualizando Moabe. Meu Deus! Tem gente aqui que já está de olho em Moabe. Meu Deus! Tem gente aqui que está entrando em crise, passando em crise, mas já está de olho em Moabe. Eu digo para você: não saia de Belém. Meu Deus!
Sair de Belém é tragédia anunciada. Desse jeito. Porque o camarada estava tão perdido, e eu vejo isso pelo nome dos filhos que ele colocou. Ele estava tão perdido dentro daquele ambiente. Elimelec, lembra quando eu disse que havia uma desorientação entre o povo? Ele estava desorientado, não sabia o que fazia, não sabia o que queriam. Então nesse período havia uma desorientação. Eu observo isso. O que me intriga nisso aqui é que não foi apenas a decisão de sair de Belém, mas os nomes que foram colocados em seus filhos. Meu Deus. Engraçado que Elimelec, pai, quer dizer meu Deus é rei. Noemi quer dizer agradável, delicada. Mas os filhos, Malom, adoentado, enfraquecido, enfermo. Quirion é aquele que falha, aquele que aniquila, que chega ao fim. A decisão de Elimelec trouxe uma tragédia para a família. Porque talvez pensasse ele: eu vou lá para Moab e vou viver muito, vou ter muito dinheiro, vou ter muita riqueza, eu vou para lá, vou conquistar fazendas, vou conquistar casas, vou conquistar tudo, vou conquistar muitas carroças e bois, vou conquistar muitas terras. Esse era o pensamento dele. Só que mal sabia ele que ele ia estar lá trabalhando, ralando, se matando, e de repente a morte ia bater para ele. Elimelec! E talvez ele dissesse: não, calma aí que eu tenho mais uns gadinhos para alimentar, calma aí que eu tenho meu filho para cuidar, calma aí que eu tenho a minha esposa para amar. Ele disse: Elimelec, eu não mandei você sair de Belém. Elimelec, é a tua hora. Elimelec morre. Ele morre, e o pior não é ele morrer, é quem ficou. Porque agora fica Noemi com seus filhos, sozinha. Só que depois os seus filhos se casam e eles ficam ali 10 anos. Eles ficam ali 10 anos em Moabe, naquela situação. E a crise, o que é uma crise? A crise é quando alguém está enfermo e a situação se agrava. A situação estava ruim e agora piorou, porque Noemi agora está com os seus 2 filhos. Eles se casam, só que não para por aí. Os filhos se casam, começam a trabalhar, começam a fazer tudo. Meu Deus. E de repente os filhos também morrem. Eu citei e falei que a crise, ela é alteração no curso de uma doença. A situação se agravou sobremaneira e agora Noemi não tem mais o marido, Noemi não tem mais os filhos. E agora o que fazer em meio a essas adversidades? O que fazer a esse vale da sombra da morte? Ali Noemi estava no limite. O evangelista pregou quarta-feira passada na nossa igreja, e ele falava sobre a mulher viúva de Naim, que estava chegando ao seu limite, já levando seu filho para ser sepultado, já na porta da cidade para sair. Ela iria sair e enterrar o seu filho, a sua única esperança. Só que Jesus, que muda o quadro, ele vinha e tocou naquele esquife, e aquele garoto ressuscitou. Então nós precisamos entender que você tem que semear em tempo de crise. Porque quando vem a palavra dizendo, quando acontece alguma coisa que você entra, se aperta, que você entra em crise, é nesse momento que você tem que lançar a tua semente sobre as águas. Aleluia! Porque lançar semente sobre as águas, irmãos, é um investimento no escuro. Porque quando eles plantavam, quando eles tinham uma semente, eles iam comendo aquelas sementes, eles poderiam pegar aquela semente, fazer farinha e depois fazer o pão. Só que ou eles plantavam na terra seca e esperavam a chuva, ou eles aguardavam a chuva e lançavam as sementes sobre as águas. Ele tinha que escolher, porque quando viesse a chuva, o filho ia dizer:
dizer: papai, só tem isso aqui de semente, papai. Se o senhor jogar essa semente no rio, ou se jogar sobre as águas, nós não vamos ter o que comer. Aí o pai poderia dizer: meu filho, estamos em Belém, pode faltar pão, mas eu vou lançar a semente. Ela vai voltar para nós. Deus vai ter aí, glorifica o Senhor. Eu creio que nessa noite, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu não sou de jogar conversa fora, não, mas eu vejo uma pequena nuvem se aproximando desse lugar, irmãos. Deus vai fazer chover em tempo de crise. Haverá uma chuva de Deus essa noite. Haverá uma chuva de Deus. Abre as comportas dos céus. Levanta a mão e adora, adora, adora. O Senhor nesse lugar. Escute! Meu Deus! Não saia de Belém! Não saia de Belém! Mas aí Elimelec saiu com a sua família. Morreu ele, morreram os filhos. E agora o que fazer diante desse vale da sombra da morte? Porque agora Noemi está sem o marido, está sem os filhos. O que fazer? Quais atitudes tomar se você tomou uma decisão errada, ou talvez você foi levado por alguém através de uma decisão errada? Porque às vezes somos levados juntos. Lembra de Josué capítulo 9, sempre cito isso. Quando os gibeonitas, eles com roupa velha, havia um decreto de Deus: não se unam com pessoas próximas, com nenhum cananeu. Meu Deus. Só que eles sabiam que Deus estava fazendo um estardalhaço, iriam chegar até eles. Eles usaram de astúcia: opa, precisamos se unir a eles. E há uma aliança, há um decreto. Só que o que vamos fazer? Vamos pegar roupa velha, pão velho, bolorento, vinhos, odres velhos, e vamos até lá e vamos dizer que somos uma terra distante. Cuidado com quem se aproxima de você dizendo que tem terra distante. Cuidado com quem se aproxima de você dizendo: vamos fazer uma aliança. Cuidado com quem se aproxima de você dizendo: olha, eu vejo Deus na tua vida. Ah, como Deus está falando aqui, irmão. Ah, como Deus te usa. Tu é profeta, tu prega, tu fala, mas cuidado que por trás é gibeonita, está tramando contra a tua vida. Cuidado com as decisões. Cuidado com as decisões. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as vozes que você ouve dizendo, bajulando, porque eles vieram bajulando. Você prega muito. Mas você é usado, Deus está na sua vida. Queremos uma aliança com esse ministério. Queremos uma aliança com essa igreja. Cuidado, que pode entrar e arrancar tudo da terra, levar tudo, não deixar nada. Santo Deus de Israel. Aleluia. Aí Josué, eles vêm, os príncipes vêm, Josué não ora. Josué não busca a direção de Deus. Josué não clama ao Senhor, não fala, eles se unem. Olha que problema. Olha que problema. Então, nós precisamos ficar ligados diante disso. Porque talvez você está em uma situação que você não queria estar, mas te levaram para lá. E agora o que fazer? Aí você diz: Senhor, eu não tenho mais semente. As minhas sementes acabaram, apodreceram. Oh glória.
Olha, mas Deuteronômio capítulo 28, versículo 12 diz que o Senhor, Ele abrirá o céu, o poder, Ele vai abrir, Ele vai abrir, Ele vai abrir. Nós estamos em uma noite profética, isso aqui é para quem crê. Talvez essa crise está te machucando. E você olha, Senhor, eu não tenho mais semente, mas agora o que fazer? O que fazer? Porque eu não queria passar por isso, Senhor. Me levaram para Moab e agora aqui eu estou longe de Belém. Agora o que fazer? O que fazer? Quais atitudes tomar? Glória a Jesus. Glória. O que fazer, presbítero Israel, diante de perdas? Porque Noemi agora está arrasada, amargurada. Primeira coisa, o que fazer, presbítero Antônio? A primeira coisa a se fazer é se levantar. Diga, se levantar. Se levantar. Se levantar. Se levantar. Diga, nessa noite. Nessa noite. Eu me levanto. Eu me levanto. Diga, nessa noite. Nessa Eu me noite. levanto. Eu me levanto. A primeira atitude é se levantar. No capítulo 1, versículo 6 diz: então se levantou ela com as suas noras. Ela não se levantou sozinha. Ela disse: vamos se levantar. Só se levanta quem está caído. Só se levanta quem está prostrado. Só se levanta quem está desanimado. E talvez você entrou aqui hoje prostrado, desanimado, levado, moído pela circunstância, sem semente nem para lançar sobre as águas. Mas a primeira atitude é se levanta. Se levanta. Se levanta, porque quem está prostrado não vê nada. Mas se você se levanta, você vê. O Senhor falou para o profeta Ezequiel: Ezequiel, ponte em pé, porque eu falarei contigo. O Senhor falou para Josué: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, levanta. Por quê? Porque Josué estava prostrado. Se você se levantar, Noemi estava prostrada com suas noras, 3 mulheres chorando as perdas, mas Noemi disse: se levante, pegue no braço do teu irmão, daquele que está caído, e diz para ele: se levanta, não vamos ficar prostrados. É isso que você tem que fazer. Não se levante sozinha ou sozinho e deixe os outros. Não, diga, pega, vamos se levantar. Nós chegamos aqui, nós viemos para cá por causa de Elimelec. Eu obedeci meu marido, mas agora eu não vou ficar aqui. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Segunda atitude, para me terminar aqui. Primeira atitude diante desse cenário é se levantar. Segunda atitude, em meio ao cenário desfavorável, continue crendo em Deus. Em meio ao cenário desfavorável, continue crendo em Deus. Eu quero que você guarde isso, porque Noemi, guarde isso. Noemi estava ali, porque ela foi levada, mas agora ela se levanta. E ela continua crendo em Deus. Diante do cenário desfavorável. Porque você crê em Deus diante de um cenário favorável é fácil. Mas quando tudo está desfavorável, irmãos, quando tudo está ao contrário, é aí que você precisa continuar. O irmão leu aqui Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Continue crendo. Creia. O versículo 6 continua dizendo: então ela se levantou com elas e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Ela ouviu e ela creu. Ela creu porque 10 anos depois Deus visita Belém, dando pão para Belém. A segunda atitude, em meio ao cenário desfavorável, continue
crendo. Terceira atitude: saia do lugar, sair do lugar onde estivera. O desejo de Noemi agora era sair daquele ambiente. Porque primeiro você se levanta, você não pode ficar prostrado, parado. Você tem que se levantar, crer em Deus, e você precisa sair do ambiente que você está. Quem está entendendo? Porque não adianta se levantar, crer em Deus e permanecer em Moab, irmão. Aí tu não vai colher nada, tu não vai semear, mas tu tem que se levantar, tu tem que crer em Deus e tu tem que sair do ambiente que você está. Porque talvez o ambiente que você está é um ambiente que tem pessoas só para te humilhar. O ambiente que você está é onde tem pessoas dizendo que você não vai conseguir. Tem pessoas dizendo: adore o Deus de Moab, adore os deuses de Moab, mas você não pode permanecer lá, você tem que sair. Volto a dizer, não adianta se levantar, não adianta crer se você continua no mesmo lugar. Você precisa sair. Esse lugar aqui não é o lugar de Deus para você. Você foi levado para lá com promessas de melhorias. Disseram para você: a terra é fértil, mas o que você vive é amargura, perdas. Saia desse ambiente. Saia desse ambiente. O Espírito Santo de Deus me traz uma palavra no meu coração. O diabo iludiu pessoas aqui, dizendo: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. E você ficou vislumbrado com essas promessas falsas. Você ficou com os olhos brilhando com essas promessas falsas. Olha você aí, olha como você está, olha a maneira que você está. Você precisa se levantar e sair desse lugar. Aleluia! Noemi, ela disse: eu vou sair desse ambiente, não vou ficar aqui. Quarta atitude: gratidão a quem foi benevolente a você. Você precisa ser grato a quem te ajudou em tempos de crise. Porque Noemi, no versículo 8 e 9, olha o que diz aí: e disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Ou seja, o que é benevolência? Benevolência é benevolente. Benevolência, boas intenções, sinceridade, compreensão, tolerância. Então Noemi abençoa as suas noras. Noemi libera palavras de consolo. Interessante que Noemi consola precisando ser consolado. Meu Deus! Aleluia! Quantas vezes eu já orei por alguém precisando de oração? Quantas vezes já consolei precisando ser consolado? E Noemi está sendo grata a quem te ajudou, a quem esteve com ela. Noemi disse: olha, vocês foram benevolentes comigo, com os falecidos comigo. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Quinta atitude: em meio a essa crise, reconheça que na condição que você se encontra, você não tem condições de ajudar a ninguém. Eu sei que apertou um pouquinho, né? Apertou um pouquinho, né? Mas é Bíblia. Eu sempre falo, eu prego Bíblia, irmão. Meu Deus! Reconheça que na condição que você está, sem semente, olha como você está, sem semente, sem nada. A Bíblia diz que ela, lá na frente, diz que ela cheia saiu e vazia voltou. Ela não tem mais nada, não tem terra, não tem semente, não tem marido, não tem filho. Ela reconhece: eu não posso ajudar vocês. Porque as noras delas não queriam deixar elas, queriam partir. Ela disse: não, fiquem vocês aí, porque eu não tenho condições de dar mais filho para vocês. Quando ela diz: eu não tenho condições de dar filho para vocês, ela está dizendo: eu não tenho condições de ajudar vocês.
Olha o que diz no versículo 11. Vamos para a Bíblia. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque iris comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velhas sou para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aleluia. Mesmo não tendo condições de ajudar, mas existe algo importante que você precisa saber: as sementes plantadas em sua casa você vai colher. As sementes que você plantou lá atrás você vai colher. Noemi, creio, o tempo que teve ensinava as noras acerca do Deus de Israel. Aleluia. Ou seja, ela colhe a semente em Ruth. Aleluia. Porque Ruth é aquela semente que ela colhe, que ela plantou. Talvez em que menos você espera, se levanta para te ajudar e diz: eu estou contigo, vou estar do seu lado, vou orar com você. Foi isso que Ruth fez. Glória a Deus. Nora, minha sogra, você não vai sozinha, eu vou com você. E aqui eu entro na sexta e penúltima atitude: é que precisa de unidade na adversidade. A vida de Ruth, a atitude de Ruth, eu vejo unidade na adversidade. O versículo 14: então se levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me isses, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia. Ou seja, Ruth está dizendo: não vou te abandonar. Aleluia. No momento mais difícil, Noemi, eu não vou te abandonar. Aleluia. Porque Ruth poderia dizer: o problema é teu. Você já não tem mais nada, já não tem mais filho, já não pode me dar mais marido, então se vira, volta para Belém. Mas nós podemos ver uma unidade na adversidade, porque no momento da adversidade é o momento que você precisa estar unido. É o momento que você precisa estar unido com a sua família, unido com o teu pastor, unido com aquele que está passando dificuldade, porque não adianta chegar diante do líder, diante da pastora, do líder de departamento, ele se abre para você, diz que está em dificuldade, aí você sai daqui e você começa a espalhar por aí. Ao invés de espalhar, diga: eu estou contigo nessa adversidade. Nós vamos conquistar novas sementes, nós vamos conquistar novas sementes, e vamos voltar a lançar, nós vamos voltar a investir. Oh, aleluia, quem crê nisso aí, levanta as suas mãos e adora o Senhor. E por último, última atitude, diante das adversidades: voltem para Belém. Diga comigo: voltem para Belém. Casa do Pão. Diga: hoje eu vou. Hoje eu vou voltar para Belém. Porque lá em Belém eu vim dizer que o Senhor enviou o pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu não tenho sementes. Eu não tenho. Eu não tenho sementes. Mas hoje os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. E a chuva de Deus virá. Não somente a chuva, mas Ele vai me dar sementes. E eu, pela fé, vou lançar sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Volte para Belém hoje.
Porque Ruth, juntamente com Noemi, voltou para Belém. O versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas até chegar a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Eles diziam: não é essa Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da seca das cevadas. Escute, o Senhor falou isso agora comigo aqui. Aleluia. O final do versículo aí. E chegaram a Belém no princípio da seca das cevadas. Lembra que eu disse que as sementes que há 10 anos atrás Noemi lançou sobre as águas? Aleluia. Ele iria colher agora. Aleluia. Você está entendendo? Glória a As Deus. sementes que Noemi plantou há 10 anos atrás. Agora ele iria colher agora. Sabe por que Ruth vai para o campo, começa a trabalhar, a batalhar, Aleluia. sol a sol. Aí de repente Ruth chega em casa, queimadinha no sol, coitada, cheia de espiga de milho, de alimento. Talvez Noemi olhe e diz: o que é que aconteceu com você? Onde você estava? Aí a gente não entende o trabalhar de Deus. Aí Ruth diz assim: eu estava nos campos de Boaz. Aí Noemi: Ruth, deixa eu falar uma coisa, Boaz é o parente mais próximo, Ruth. Aleluia. Glória a Deus trabalhando. Aleluia. Aleluia. E ali, você já sabe o decorrer da história, porque eu sei que você lê Bíblia. Aleluia. Ruth se casou com Boaz. As terras perdidas voltaram. Aleluia. Esse Deus vai restituir. Aleluia. Não importa o tempo que for. Ele vai fazer chover essa noite sobre esse lugar. Ele vai abrir as comportas dos céus. Não importa o tempo que for. Eu não sei há quanto tempo você lançou a sua semente, mas eu digo para você: aguente, volte para Belém. Hoje nós temos a oportunidade de mudar as nossas decisões. Hoje você pode voltar a Belém. Não importa como você esteja, amargurada, aflita, angustiada, pode até dizer: lá vem ela, lá vem ele. Mas chega assim: Deus me fez, Deus me permitiu passar por isso, mas eu voltei. E voltei na colheita. E sinal de que teremos fartura, porque Deus visitou o teu povo. Não importa o que vou dizer, se você vem para Belém de novo, o que importa é que você está no centro da vontade de Deus. Por isso, de pé em nome de Jesus, você que pode. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Cante, você que crê. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
sendo liberados sobre esse lugar. Aleluia. Recebo, Senhor. Grande Em será a nome de colheita. Jesus. Aleluia. Recebo. Tem gente que entrou aqui, entrou nesse lugar, preocupado, mas o Senhor te entregou um cesto nessa noite. Aleluia. Se prepare para a colheita. Aleluia, Jesus. Pastora, Deus manda liberar a palavra sobre a senhora nessa noite. Tem muita gente aqui, por aqui, que está vendo a senhora lançar a semente sobre as águas, mas está dizendo não vai brotar. Eu estava em casa e o Senhor ministrou isso no meu coração. Está dizendo não vai brotar, mas é porque eles estão vendo o rio cheio. Porque quando o rio secar, Aleluia. eles vão ver a cevada brotando. Aleluia. Deus manda dizer, continue lançando as sementes, Aleluia. porque no tempo certo haverá colheita. Glória a Deus. E o texto da campanha diz, reparte com 7 e com 8. Aleluia. Reparta com 7 e com 8. Porque vai ter para repartir. Eu creio que eu vou ter para repartir.